Olá, meu nome é Mário Fialho, bem-vindos à nossa primeira aula de História do Brasil. E como todo mundo sabe, a gente está aqui no ano de 1500. Não é isso? Não é aí quando começa a História do Brasil? 1500. Como é que começa a História do Brasil em 1500? Ah, Mário, é fácil. Estava aqui o Brasil, Parará, esse aqui é o litoral do Brasil, e vinham os portugueses chegando com as suas caravelas. E então o Brasil foi, isso aqui é uma caravela vindo aqui de Portugal, aqui é a Europa, aqui é a Itália, aqui é a África, e os portugueses chegaram então com suas caravelas pelo mar para descobrir o Brasil em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Né? Quando a gente é criança, pergunta, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. A gente sabe que essa história tá furada. Né? A gente sabe que o Brasil não foi descoberto. Pelo contrário, da perspectiva das pessoas que viviam aqui, como assim viviam aqui? Os brasileiros nativos, os índios. Né? Hoje em dia as crianças também aprendem que a gente tem os dias de índio, e os índios que estavam por aqui não ficaram nada satisfeitos. Isso aqui é a peninha do índio. E o índio que estava então por aqui, ocupando, vivendo aqui nas suas ocas, na sua tribo, ele não ficou nada satisfeito com essa invasão. Da perspectiva dos índios, isso é uma invasão. Tá? E aí os portugueses, os caramurus, quando chegaram aqui, ocuparam essa costa do Brasil. Bom, tudo bem. Isso aqui é o que a gente chama de História do Brasil, porque desde a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente tem uma história escrita. E antigamente, né, quando a arqueologia era uma coisa que não dava muito resultado e tal, valia, e a história começava a partir do momento em que ela é registrada. Mas é bem verdade que no Brasil a gente tem uma série de registros arqueológicos encontrados no Brasil. Registros, por exemplo, encontrados no Piauí. Esses registros do Piauí, eles têm mais de 48 mil anos que já tinha gente aqui no Brasil fazendo uma série de coisas. Registros recentes, está aqui, ó, Minas Gerais, na região lá de Minas Gerais. Bom, isso aqui é minha Minas Gerais, viu, gente? Depois eu melhoro a minha habilidade de desenho. Então, lá em Minas Gerais, foi encontrado um fóssil que ficou chamado de Luzia, tá? E esse fóssil tem 11.500 anos aproximadamente. Então a história do Brasil é muito mais antiga do que a chegada aqui das caravelas portuguesas na Terra Brasilis. O que acontece então? Antes disso, vamos então passar um pouquinho. Aqui a gente tem uma imagem bem interessante da famosa primeira missa no Brasil. Então chegaram aqui os portugueses, de novo, essa é uma visão problemática. Por quê? Porque os índios já estavam aqui fazendo seus rituais há milhares de anos no Brasil. Tá? A cultura não chega, essa é a visão do europeu, que os índios aqui, todos peladões, felizes, vivendo aqui nos trópicos, e os fincando aqui. Isso foi lá na Bahia, tá? Porto Seguro, a gente tem até hoje lá, marco lá a primeira missa no Brasil. Então, isso aqui é um diálogo que mostra bem essa visão de mundo muito diferente. Tá? Aqui um conceito importante da gente marcar chama etnocentrismo. Etnocentrismo. Tá? Esse é um conceito sociológico importante. Etno quer dizer do seu povo. Tá? E centrismo, ou seja, a visão do seu povo. Então aqui a gente tem uma visão eurocêntrica. Tá? Uma visão eurocêntrica sobre o indígena e sobre a nossa história. Tá? Então é muito importante, e o Enem, eu fico muito feliz desse processo todo da gente estar hoje podendo estudar a história do Brasil nessa dinâmica do Enem, porque o Enem tem cobrado uma visão extremamente crítica, gente. Para que serve estudar história? História serve para a gente, quando ouvir uma história
saber pensar ela criticamente, ou seja, ouvir ela pensando qual o interesse que tem essa pessoa que está me contando essa história, o que ela ganha com isso e por que ela está escolhendo narrar os fatos dessa forma. Então, em geral, a história ela tem o olhar ou a versão, tá? Uma história tem várias versões e ela tem então uma versão do dominador, tá? Então, o dominador aqui, no caso, é o europeu. Então vamos ler esse textinho aqui, por exemplo, que caiu numa provinha do Enem. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabutã, isto é, o pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta: por que vindes vós outros, maís são os franceses, e perós os portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tens madeira na vossa terra? Então o que os índios estavam pensando? Esses caras coitados, não tem mais madeira na terra deles. Eles vêm aqui para tirar lenha para fazer fogo em casa. Coitadinhos, então vamos ajudá-los, né? Então essa é uma outra perspectiva, tá? Essa aqui é a fonte do livro, importante, da história do Brasil. Tá? Então vamos lembrar aqui, verde aqui para terra brasileira. Então a gente tem aqui de novo litoral brasileiro, tal, mais ou menos assim. Era mais ou menos isso aqui que os portugueses encontraram quando chegaram, tá? Então tinham três tipos de povos, tá? Uns que eram caçadores, tá aqui o arco e flecha aqui do índio, tá? Então um que era caçador, um que vivia aqui no litoral. O que ele ficava fazendo aqui no litoral? Poxa, ele vivia obviamente aqui da pesca, né? Pesca, moluscos, da coleta, vida boa no litoral do Brasil. Não, por isso os portugueses chegaram aqui e falaram: cara, isso aqui é o paraíso. E tinha, esse é o segundo grupo, que vivia então no litoral, e tinha um grupo que, esse grupo de caçadores, eles praticavam coleta e caça, tá? Então era um grupo que a gente pode chamar mais antigo, inclusive, mais primitivo, porque não tinham ainda desenvolvido o processo da agricultura, viviam de coleta, e a gente tem um período de desenvolvimento histórico aqui, dessas sociedades coletoras para sociedades que vão então migrar para formas mais sofisticadas de permanência na terra. Por exemplo, esse do litoral, ele podia ficar na terra porque aqui tinha comida suficiente. Esses aqui tinham que migrar um pouco mais, eram mais nômades. E esses terceiros que dominavam a agricultura, aí sim criavam as aldeias. E eles estavam espalhados em regiões diversas do Brasil. Tá? Agora, um erro muito crasso é que a gente continuou chamando índio de índio. Por que isso é um problema, Mar? Por que índio é um problema? Porque os portugueses, meus amigos, quando chegaram aqui, eles estavam crentes que tinham chegado aonde? Você sabe, né? Que tinham chegado lá do outro lado do mundo, na Índia. Tá? Eles estavam buscando as famosas especiarias da Índia, produtos da China, da Índia e tal, que davam muito dinheiro na época. Então eles, em busca disso, essa história que contam pra gente, eles chegavam aqui, tá? Chegaram aqui no Brasil. E chamaram de Brasil porque tinha então o pau-brasil, que servia de tinta, tá? Para Portugal. Portugal e Espanha estavam nesse momento, eles vinham aqui, coletavam, faziam trocas, e essa relação não foi sempre muito boa. Uma das coisas mais graves que aconteceu aqui nesse período foi a troca de doenças. Doenças, esses povos estavam isolados, você sabe lá da biologia, esses povos isolados, eles vão marcando aqui algumas diferenças, e uma dessas diferenças é a adaptação a doenças. Então doenças europeias chegaram nas Américas dizimando a população, e algumas doenças das Américas também chegaram na Europa, né? Também o vento que venta aqui é o vento que venta lá. Esses povos aqui do litoral, vale a pena a gente marcar algumas características. Eles faziam um processo chamado de sambaqui. O que é o sambaqui? Maria, eu estou fazendo um samba aqui. O samba aqui. Não é o samba aqui, não. Sambaquis, eu vou escrever aqui para você guardar. Sambaquis. É um cemitério feito de concha.
tá? Os caras iam empilhando conchas, e isso fica enorme, às vezes o tamanho de uma montanha. Isso é super importante como efeito arqueológico aqui em Niterói, onde eu estou, por exemplo, a gente tem o Sambaqui, e ao longo do litoral, basicamente do Espírito Santo até lá, Santa Catarina, no sul do país, a gente tem presença de sambaquis. Uma coisa importante é que quando a gente chegou aqui, porque a gente deu o nome de índio para esses caras todos e para essas pessoas todas, isso é, de novo, o problema etnocêntrico, porque nós tínhamos aqui, na verdade, mais de 10.000 línguas. Pô, Mário, eu pensei que você fosse falar tribos. Não, mais de 10.000 línguas diferentes faladas no Brasil. Então não existia um índio, existiam centenas de povos com características culturais bastante diversificadas. Mas então, o que esses povos, Mário, tinham em comum? Bom, eles tinham em comum algumas coisas aqui, que é, por exemplo, uma organização. Como é que era a organização do índio? Bom, a organização do índio era assim, ó, um do lado do outro, tá? Vida de índio é todo mundo aqui igual, então aqui uns índiozinhos e tal. Mas, Mário, quem que organizava isso? De vez em quando tinha um cara que botava lá um ornamento mais bonito, e esse cara era então o pajé, tá? O pajé é o líder espiritual, é ele que comunica com os ancestrais, com os espíritos, faz as pagelanças, as curas, os processos de organizar o mundo, tá? Organizar a cosmovisão do índio, tá? Como que o mundo do índio se organiza, e isso tem a ver com o culto dos ancestrais, tá? O culto dos antepassados, a comunicação com os espíritos da floresta, uma série de crenças que são comuns em todas as culturas arcaicas do planeta. E por arcaico não quer dizer primitivo, são as culturas que vivem esse misticismo de natureza presente até hoje e retomado de uma certa forma por essas pessoas que às vezes têm uma visão muito idealizada do índio. Além do pajé, a gente tem os famosos cacique, tá? A expressão que a gente usa até hoje quando a gente quer falar de um cacique na política, tá? A gente fala, fulano é o cacique do PT, fulano é o cacique do PDT ou do PSDB. Então a gente está se referindo a essas lideranças, de um lado política, de outro lado espiritual, religiosa, dentro da tribo, mas esses caras não tinham uma hierarquia como a gente vai ver se afirmam cada vez mais a partir das sociedades agrícolas em diante. Tá? Então as tribos são bem horizontais, e são horizontais inclusive na sua organização, porque os índios eles viviam nas suas famosas ocas, né? As ocas são dispostas assim, essa aqui é uma tribo indígena, e essas ocas cabiam, às vezes, uma aldeia, às vezes tinha algo como 500 pessoas. Essas 500 pessoas viviam todas juntas aqui nessas ocas, tá? Então era uma vida bastante comunitária, uma vida bastante igualitária, em que os índios viviam aqui, muitos reunidos nessas ocas com as suas práticas de rituais. E uma desses rituais muito marcantes na cultura indígena são justamente os ritos, chamados ritos de passagem. Tá? Você pega um garotinho índio e ele está lá caçando, e ele vai ter que então fazer uma caça espetacular. Vai ter que ir para a floresta, passar uns dias lá, quando voltar, ou então vai ter que fazer as danças. Tá? Tudo isso faz parte das culturas de iniciação, em que marcam, por exemplo, quando uma criança passa para a idade adulta. Ela se torna um guerreiro, ela se torna então alguém que passou por esses rituais que marcam. Então você que está querendo fazer o Enem não deixa de ser um rito de passagem no mundo moderno, em que você passa então para o nível de conhecimento universitário. Tá? Então a gente tem as aldeias, as ocas. Uma coisa também muito comum é que os índios às vezes tinham várias mulheres. Olha só, vê se essa moda pega. Então, muito comum também a poligamia, e muito comum uma coisa que às vezes a gente não gosta de achar, que os nossos índios, muitos eram canibais. Mas não canibais porque eles eram cruéis, mas porque eles achavam que iam, quando comiam um inimigo,
tá aqui o inimigo, né, mortinho aqui com uma cruz, tadinho. Na época não tinha cruz. Então o inimigo morreu, tá aqui e tal. E aí eles vinham e comiam a carne desse guerreiro, para absorver os seus poderes místicos, sua sabedoria, sua força, tá? Dentro do processo da tribo. Então, uma coisa que não quer calar, Mário, de onde então vieram os índios, já que os europeus a gente sabe que vieram da Europa, de onde então vieram os índios, tá? E uma das teorias mais aceitas com relação à origem dos povos da América é que eles tenham passado pelo Estreito de Bering, tá? Estreito de Bering. Onde é que fica o Estreito de Bering, Mário? Bom, você não sabe, é entre a Rússia, tá? Tá aqui a Rússia e o Alasca. Então tem o Alasca aqui, os Estados Unidos aqui, não se chamava Estados Unidos, né? Na época que esse povo veio para aqui. Então vem aqui, surgem aqui as Américas. Opa, não está muito bonito isso não, mas está mais ou menos dando para entender. O Brasil está aqui nesse canto, tá? Mais ou menos aqui. Eu vou melhorar isso, Então, tá aqui o Brasil, tá? Então, e aqui tá a Ásia. Aqui tá a América do Norte, tá? Norte, e aqui a América do Sul. Então, como que essa passagem, essa travessia? Antigamente isso aqui, ó, era ligado, tá? Possivelmente lá nas eras glaciais, enfim, tem diversas hipóteses dessa ligação nesse estreito. Então, essa população originária da África, né? Diz que o homem começou aqui do outro lado, na África, tá? Mama África, onde nas savanas do deserto o Homo sapiens foi se desenvolvendo, os homens primitivos foram migrando para a Europa, então vieram da Ásia passaram para a América do Norte, da América do Norte para a América Central, da América Central para a América do Sul e chegaram aqui então no Brasil. Isso há muito tempo atrás, e é fácil a gente ver por quê? Porque se a gente compara o índiozinho brasileiro, tá? O índiozinho é um jeito fofo, tá, gente, de chamar. Você pega um filhotinho de índio brasileiro e compara ele com um chinesinho, tá? A gente vai ver que uma série de traços, tá? O cabelo, a face, os lábios, o nariz, tá? São parecidos com os povos da Ásia, tá? Os povos asiáticos. Então a gente vai ver essa semelhança, e essa semelhança acontece também com os índios norte-americanos, com os índios da América do Sul e com os índios africanos. Então foi pelo Estreito de Bering que essa população toda aqui migrou, e é isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse período chamado de história pré-cabralina, tá? Cabralina. Por que pré-cabralina? Porque muita coisa já estava acontecendo aqui antes de Cabral chegar, e é isso. Satisfação poder gravar esse vídeo para vocês. Esperem que vocês gostem. Essa foi a nossa primeira aula.